essa leitura. Capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive o mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua palavra que nós nos colocamos nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu povo aqui reunido, porque o nosso desejo é ouvir a sua voz, é aprender do Senhor, é aprender da sua palavra, é aprender os ensinamentos preciosos que a tua palavra nos diz, nos ensina, e colocá-lo, ó Deus, em prática nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família e na nossa vida como indivíduos redimidos pelo Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. O nosso desejo para esse ano de 2025 é sermos mais santos, mais piedosos, mais diligentes, ó Deus, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, para que possamos viver para a tua glória, Deus. Esse é o nosso desejo. Então, ó Senhor, nesta noite, nos instrua em tudo, segundo as tuas ricas misericórdias. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos no primeiro sermão que Jonas havia sido comissionado para uma missão, e a gente denominou essa missão de uma missão desagradável, porque ele deveria ir até Nínive, uma inimiga, de Israel, uma cruel inimiga de Israel, e para pronunciar a eles essa mensagem que Deus estava irado por causa dos seus maus feitos. Nós vimos que essa missão, até certo ponto, em algum ponto, era desagradável, porque Jonas tinha em sua mente, quando Deus anuncia a sua ira, por outro lado, ele também oferece o seu favor. Jonas tinha um conhecimento de Deus e um conhecimento real para saber que Deus ofereceria esse favor caso houvesse arrependimento a essa cidade, que era uma cidade grande, uma metrópole, mas também uma cidade sanguinária, uma cidade que fazia aquilo que era mal. Logo, Jonas se coloca indisponível para essa missão, e nós vimos que se colocar indisponível é nada mais, nada menos do que perceber ou se colocar indisponível para que Deus talvez procurasse uma outra pessoa que estivesse capacitada naquele momento. Jonas se coloca indisponível para essa missão na tentativa de se ausentar da presença de Deus, como se isso fosse possível. O interessante é que nós vimos todo o relato do primeiro capítulo, da discussão dele com os marinheiros. Jonas é lançado ao mar, a sua fé é provada naquele momento. Jonas em nenhum momento se volta para Deus, e nós vimos que no capítulo 2, Jonas provou do estar longe da presença de Deus. E ele viu que isso não era algo agradável, não foi algo nada bom. E no ventre daquele grande peixe, Jonas então, ele não tinha orado em nenhum momento, mas enfim ele orou ao Senhor e produziu aquele lindo salmo que nós vimos a sua estrutura do capítulo 2, aquela oração que exalava os salmos de Davi, os salmos de Asaf, o saltério da Escritura Sagrada, e nós vimos quanto que
A Escritura deve moldar as nossas orações e, principalmente, que Deus ouve a nossa oração, ouve a oração de um pecador arrependido. E vimos isso através do capítulo 2, né? Então, e agora a gente chega ao capítulo 3 de Jonas. E a gente percebe já nas suas primeiras frases aqui, dos primeiros versos, que Jonas recebe um segundo chamado, ou uma segunda oportunidade. Do primeiro verso ao verso 3, até a parte A, vem novamente esse chamado a Jonas. É interessante porque esse chamado, ele é muito parecido com aquilo que está lá no capítulo 1. Se você olhar o capítulo 1 e o capítulo 3, parece um copia e cola, né? Parece uma reedição daquilo que Deus já havia dito para Jonas. Olha comigo comparando o capítulo 3 com o capítulo 1. O capítulo 1 fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, né? O primeiro capítulo. Olha o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, mais uma vez, segunda vez, inclusive o autor bíblico coloca isso a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E é interessante que agora Jonas também se dispôs. Jonas levantou-se, mas agora ele vai para Nínive, não mais para Tarsis, como ele fez no primeiro capítulo. A gente terminou o último estudo da semana passada, lembrando que após esse grande peixe ter cuspido Jonas, o livramento de Deus não parava aí. Jonas deveria seguir na sua missão. Ele tinha uma missão para ser cumprida e ele deveria agora cumprir essa missão, se colocar disponível. E é isso que a gente vê. O relato é praticamente o mesmo. Mostra claramente que Deus concede a Jonas uma nova oportunidade para cumprir com a sua vocação, para cumprir com o seu chamado. Deus tinha uma mensagem importante para essa grande cidade e Jonas tinha sido escolhido para ser o portador dessa mensagem. Jonas era o portador. Da primeira vez, Jonas, egoísta, covarde, superior, se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Desta vez, Jonas se levantou tomado de coragem, dado pelo próprio Deus, para proclamar contra aquela cidade sanguinária, cidade violenta, e essa ainda não seria uma tarefa fácil, como não era no primeiro capítulo. Porém, Jonas agora se dispõe, como diz aqui o verso de número 3, para fazer, o verso de número 2, dispõe-te, vai à grande cidade chamada, e no verso 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele se colocou não mais para fugir da presença do Senhor, mas para fazer em conformidade a palavra do Senhor. Deus havia comissionado essa tarefa, a sua tarefa era cumprir com a sua vocação, e Jonas aprendeu definitivamente que se colocar disponível para cumprir ou se colocar indisponível para cumprir com a vontade do Senhor poderia lhe custar muito caro. Ele sofreu, mas aprendeu com seus erros e agora agradar a Deus seria a maior e mais importante tarefa do que, por exemplo, se manter bem com seus compatriotas, com seus amigos ou manter a sua dignidade intacta. Ele lembrou, né, das palavras do profeta Samuel que obedecer é melhor que sacrificar. Na parte B do verso 3, né, quando é seguido aqui o relato, levantou-se Jonas, pois, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Nínive continuava sendo aquela cidade do capítulo 1, né, aquela grande metrópole, capital do Império Assírio, sanguinária e violenta, mas era uma cidade muito importante para Deus. Por que ela era muito importante? Porque ela era grande? Não, porque Deus tinha nela os seus eleitos. Os eleitos do Senhor estavam naquela cidade. Logo, esta era uma cidade muito importante para Deus. É interessante que parece muito com o relato da salvação de Paulo, né? Então, Saulo, quando Ananias recebe ali aquela visão, e na visão ele recebe o chamado de Deus, né? Falando que Paulo era uma pessoa
muito importante, porque ele seria usado para salvar, ou como instrumento do Senhor poderoso nas mãos de Deus para salvar os perdidos. Ananias não entende muito bem ali a ideia de Deus, mas é a mesma coisa aqui, né? Nínive também era uma cidade muito importante para Deus, porque lá os seus eleitos estavam. A sua extensão aqui é muito interessante, porque o relato fala que ela era de 3 dias para percorrê-la. E esses 3 dias pode sim se referir ao tamanho da cidade, e é interessante porque fala que a cidade era de 3 dias para percorrê-la, está aqui, hora de cidade muito, muito importante, diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Talvez de uma ponta a outra demoraria 3 dias para percorrer toda a cidade. E Jonas começa a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, pregando e dizendo essa mensagem que Deus havia comissionado. Jonas, ele percorre a cidade por 1 dia, ou seja, muitos comentaristas aqui trazem a ideia, ou a nossa vista, o fato de que é possível que Jonas não tenha terminado de percorrer a cidade quando os ninivitas receberam essa mensagem e se converteram. Parece que antes dele terminar o seu sermão, os ninivitas já tinham compreendido a mensagem, já tinham se arrependido e já tinham ido colocar em prática aquilo que Deus havia determinado. É como se o pastor Paulo estivesse pregando aqui e ele estivesse pregando tão profundamente aos nossos corações que antes de ele acabar o sermão, eu já estou indo para casa para colocar em prática, para falar para minha família que eu preciso me arrepender, para eu terminar, para eu me voltar contra alguém, a favor de alguém, em perdão, em arrependimento ou em alguma circunstância específica que o sermão me compungiu a fazer. O sermão era tão poderoso, a palavra de Deus era tão poderosa que parece indicar que Jonas não teve nem tempo de percorrer a cidade inteira, porque aquela mensagem já foi difundida, disseminada para toda a cidade de forma muito rápida, a ponto deles já se converterem diante dessa mensagem. Que mensagem era essa? A mensagem era, em ainda 40 dias, Nínive será subvertida. A ideia de subvertida aqui é como se fosse colocada de cabeça para baixo, de ponta a cabeça. É interessante que esse ainda 40 dias é uma expressão muito peculiar dentro do escrito bíblico, principalmente do Antigo Testamento, que normalmente denota uma espécie de período probatório, ou um teste. Tá? Essa expressão, 40 dias ou 40 anos, sempre aparece como uma espécie de espaço que Deus está testando o seu povo ou testando alguém. Lembre, por exemplo, da tentação de Jesus no deserto. Jesus permaneceu no deserto durante 40 dias. Lembre-se dos hebreus marchando na sua saída do Egito e permaneceram no deserto durante 40 anos. Lembre-se de Moisés no Sinai por um período de 40 dias. Lembre-se de Golias insultando o povo de Israel num período de 40 dias. Então, é difícil um pouco de fazer uma espécie de interpretação aqui, mas a ideia provavelmente está transmitindo que Deus tinha um espaço de tempo para com aquele povo, para que eles, ao ouvirem essa mensagem de que Deus estava irado por causa da sua maldade, da sua violência, pudessem então responder à pregação proferida pelo profeta. É interessante porque Deus poderia simplesmente fulminar essa cidade. Eles tinham pecado suficiente para que Deus o fizesse. Deus não precisaria esperar um espaço de tempo, não, vou esperar aqui porque eu tenho que dar uma chance. Não, esses 40 dias está dentro das misericórdias de Deus e dentro da espécie de período probatório que eles enfrentariam como tempo para que eles pudessem responder a mensagem, ou em arrependimento ou em rebelião. Caso se mantivesse em rebelião, Nínive seria subvertida. E é interessante que a linguagem também aqui é próxima daquela linguagem de Sodoma e Gomorra, onde também eles seriam subvertidos por causa da sua maldade que havia subido até o Senhor. A mesma ideia colocada em relação a Nínive. Só que Sodoma e Gomorra foi realmente
destruída, colocada aqui de ponta a cabeça, como se eles tivessem agora virado aquela grande cidade. Se não se arrependesse, viraria uma espécie de cacos, ou viraria uma espécie de amontoado de tijolos, de estruturas, e nada ficaria em pé diante da ira de Deus. Deus exterminaria não somente os homens, os animais, mas também toda a estrutura grandiosa daquela cidade. Muito interessante isso, né? Ela ficaria em destroços. Talvez essa seja a melhor palavra para aqui. E a essência aqui do evangelismo, tá, de Jonas é interessante porque mostra claramente que toda a ação do pregador como agente do Evangelho de Deus, para salvar o pecador, o perdido, requer que ele apresente primeiramente o estado de pecaminosidade daquela pessoa ou daquele povo. A lei de Deus, ela precisa ser apresentada primeiramente, antes de que a graça seja oferecida, por exemplo. Ele deveria apresentar o quanto aquele povo estava distante do Senhor por causa do seu pecado. E é assim como o evangelismo correto deve ser feito. A lei deve ser pregada para que aquele indivíduo entenda a sua real condição e então possa correr para os braços daquele e somente daquele que tem o remédio adequado para a sua doença. É aquilo que o pastor Paulo já falou algumas vezes aqui. Ninguém que tem um câncer ou uma doença gravíssima não vai até o médico se você não souber que você possui aquela doença. Ninguém vai a um hospital se estiver tudo bem com você, se você estiver saudável, não souber que há alguma coisa errada. Então, é a mesma coisa. O que Jonas faz é colocar a lei diante deles, mostrando que eles estavam distantes do Senhor e que aquela cidade seria subvertida em 40 dias. A mensagem é muito clara, é concisa, mas é clara. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida por causa do seu pecado. Isso é ainda mais curioso porque não é dito no relato bíblico que Jonas proclama as misericórdias de Deus. Tá? Jonas proclama a lei, a ira do Senhor contra aquele povo, mas não há no relato bíblico, pelo menos, que Jonas falou assim: mas se vocês se arrependerem, Deus agirá de misericórdia para com vocês. Vocês têm aí esse tempo para vocês pensarem na mensagem que eu estou proferindo e vocês podem se arrepender, e se vocês se arrependerem, Deus não vai mais proferir esse dito contra vocês. Não há nada disso, não há mensagem de graça na palavra de Jonas. É muito interessante porque parece que a gente está lidando aqui, não há uma garantia, por exemplo, da graça divina em caso de arrependimento. Você vê que o verso 9 que nós lemos, quando o rei se arrepende, ele vai falar assim: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não há uma garantia na mensagem de Jonas. Parece que a gente está lidando com uma espécie de mensagem do evangelho incompleta. Porque sim, a lei deve ser apresentada, mas concomitantemente a graça deve ser apresentada. Lei e graça são facetas de um mesmo evangelho. Nós não podemos destroçar um ser humano, botar ele no inferno sem antes dar a ele também essa mão de arrependimento que a palavra de Deus também dá, essa salvação que a graça, o evangelho do Senhor também dá. Então é importante isso. Você não pregou se você não oferecer a graça do Senhor por meio de Jesus Cristo e a sua obra na cruz por nós. Então esse é um ponto importante. Parece que está lidando aqui com uma espécie de mensagem incompleta. Será que Jonas não tinha pregado uma pregação coerente com aquilo que Deus havia lhe dito? Mas não. É interessante porque o próprio Jonas, se você pensar comigo, era a pregação viva da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pense comigo que os ninivitas, ao verem Jonas, poderia muito bem ter pensado da seguinte forma: se este homem
depois de ter se rebelado contra o seu Deus, da forma que ele se rebelou, foi salvo das profundezas do mar, em meio a uma grande tempestade, sendo seu Deus aquele que o salvou por meio de um grande peixe, de forma miraculosa, que o engoliu, e ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Se Deus salvou este homem para nos proferir essa mensagem deve ser algo poderoso. Se o Deus desse homem o salvou para que ele pudesse proclamar essa mensagem, a nós, logo, essa mensagem é uma mensagem verdadeira, e a prova de que esse Deus é um Deus bom e misericordioso é que Deus salvou Jonas. Jonas era a pregação clara da graça de Deus aos ninivitas. O comentarista chamado Richard Phillips, um que eu gosto muito comentando esse livro, ele fala assim: em Nínive, a graça de Deus começou com a lei, onde então estava o Evangelho. A resposta é que o próprio Jonas representava o Evangelho. Ele era o sermão vivo sobre a graça de Deus, que traz a vida aos mortos e liberta os pecadores da condenação justa. A grande conclusão dos ninivitas ao se depararem com aquele homem, com Jonas, era: e ainda, se Deus teve misericórdia dele, logo, por que não teria misericórdia de nós também? Essa era a conclusão clara, mesmo sem Jonas ter que proferir essas palavras. Ele já era a mensagem de Deus, da graça de Deus, de forma clara e evidente, provada na frente dos ninivitas. E a partir do verso número 5, agora a gente vai tratar sobre o arrependimento desse povo. É dito assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E por mais que Jonas não tenha feito uma mensagem detalhada da obra de Deus e dos seus propósitos, da sua revelação, da criação, da própria lei, o que se vê nos ninivitas é que eles creram no Senhor e se arrependeram. Pensa que a mensagem de Jonas é uma mensagem concisa, poderia até ser considerada de alguma forma incompleta. Não é, porque o próprio Jonas é a apresentação viva do Evangelho. Como então uma mensagem tão crua, digamos assim, poderia fazer um efeito tão poderoso que fez? Uma mensagem tão simples, tão sem muita elaboração, sem nada, sem nenhum tipo de argumento lógico, nada. A gente está lidando com um povo que é o povo considerado dos mais perversos da antiguidade. Como que uma mensagem tão simples poderia ter levado os ninivitas ao arrependimento? O Palmer Hobbes vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala que não foi o poder do argumento apresentado pelo profeta que tocou as pessoas. Foi o poder da verdade de Deus que entrou em seus corações. E ele coloca e nos chama a uma seguinte ideia: nunca dependa dos seus próprios poderes persuasivos como maneira de salvar pecadores. Nunca espere a ter confiança em si mesmo para falar em nome de Cristo. É Deus e a sua verdade. É em Deus e na sua verdade que as pessoas crêem. Nós somos apenas instrumentos de Deus nesse processo. Por mais, por melhor que seja o pregador, por mais estudado que ele seja, por mais competente, e os pregadores devem sim ser competentes na hora de apresentar e proclamar a palavra de Deus, devem ter argumentos claros, lógicos e muito bem elaborados para que nós compreendamos da melhor forma a vontade de Deus e a palavra de Deus. Por melhor que seja o pregador, quem convence o homem de todo o pecado é o Espírito Santo, e somente Ele. Essa obra é monergística, ou seja, é feita somente por Deus. Ele é o autor dessa obra, Ele é o capacitador, Ele é aquele que redime o homem. Por isso que todo o mérito é dele, e é por isso que por mais que Jonas tivesse pregado aqui uma mensagem tão simples, a mensagem do Evangelho estava lá.
e ela é suficiente para salvar o pior pecador da ira de Deus. Porque quem faz essa obra não somos nós, não é o pregador, não é o pastor, não é o teólogo, não é o estudado, não é nada, não são esses. É Deus que usa essas pessoas, inclusive o mais simples dos pregadores, para salvar. Então, esse é um ponto importante. Por melhor que nós nos deparemos com as exposições bíblicas, nós precisamos entender que quem faz essa obra de salvação, de santificação em nossas vidas, é o Senhor e somente Ele. Eles se arrependeram porque eles creram na palavra pregada. É interessante porque quando vai falar aqui de quem se arrependeu, né, faz aqui uma descrição muito completa de quem, né, ouviu a palavra e se arrependeu. Fala que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza. Ou seja, desde o maior até o menor ninivita se arrependeu diante daquela mensagem. E não somente eles, o governante supremo daquela cidade ou daquele império também se arrependeu ao ouvir a mensagem de Jonas, a mensagem do Senhor. Os reis, né, inclusive os próprios animais foram colocados ali no jejum e nos panos de saco, deveriam inclusive ser como um sinal de que o povo havia se arrependido. Olha que interessante, né? Porque o rei colocou os próprios animais para fazer, ele fala aqui, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Interessante esse relato, porque animais não se arrependem, né? Mas, assim como Adão pecou e toda a criação, de alguma forma, recebe esse veredito da punição do pecado, né? Paulo fala que a criação geme, esperando ansiosamente a redenção. Também aqui a criação é colocada como um sinal de que aquele povo havia se arrependido de forma verdadeira. É interessante porque nós, como seres humanos, conseguimos de forma racional estabelecer um jejum, ficar um tempo sem comida, mas imagina um animal, o mais doméstico que ele seja. Coloca o seu animal lá para fazer um jejum para ver se ele vai ficar tranquilo. Ele não vai ficar tranquilo. E aqui mostra que, embora isso fosse causar desconforto diante deles, até os animais serviriam como um sinal para mostrar que aquele Deus salvou não somente homens e mulheres, mas inclusive os animais, porque eles seriam destruídos diante da ira de Deus. O Evangelho aqui atingindo a todos, a toda a cidade, a todo o povo foi colocado em arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Isso é interessante porque, olha, pense comigo que o rei aqui, ele se abstém. No verso 7, verso 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. As vestes reais representam a glória desse rei. O rei abriu mão da sua glória para se colocar submisso à palavra de Deus em arrependimento. Ele trocou as suas vestes gloriosas, vestes reais que conferiam a ele a sua postura de quem ele era diante de um povo, um líder, alguém com estima, alguém que tinha não somente estima, mas tinha poder sobre esse povo, abriu mão dessa glória para se colocar como um deles, em arrependimento, colocando-se agora numa veste humilde, né? A ideia de pano de saco é muito característica do Antigo Oriente Próximo, onde o arrependimento denotava essas vestes em panos de saco, que era revestir de humildade, né? E não somente coloca o povo para se vestir assim, mas também os animais, e até o próprio rei se coloca como um deles e se arrepende, né?
dos seus pecados. Muito interessante isso. E pense comigo, o livro de Jonas foi escrito, né, para o povo de Israel. Tá? Foi escrito para nós cristãos, mas em primeiro plano para o povo de Israel. Há aqui um paralelo muito claro, né, de Nínive e Israel, do rei de Nínive e o rei de Israel. Os ninivitas eram aquilo que Israel deveria ser. Como assim? Eles deveriam se arrepender diante da palavra de Deus. Pense comigo quantas vezes os profetas do Senhor se posicionou diante do povo de Deus para proferir essa mensagem de juízo, caso eles não se arrependessem. A diferença é que o povo de Deus, Israel, tanto o reino norte como o reino sul, fez contrário à palavra de Deus. E Deus exerceu o seu julgamento, o seu juízo. Tanto o reino norte caindo, e no reino sul também, para o Império Babilônico, os dois reinos são destruídos porque eles não se arrependem dos seus maus caminhos. Os ninivitas são aquilo que Israel deveria ser. A diferença é que os ninivitas recebem uma mensagem simples, apenas de um profeta que não queria nem ir naquela cidade para poder proferir essa palavra. Enquanto Israel teve vários e vários profetas para anunciar a ira do Senhor, o quanto que o Senhor os amava, e ainda assim eles, como diz a palavra do Senhor, mataram os seus profetas. Os ninivitas, com muito menos revelação, se arrependeram dos seus maus caminhos, da sua violência. Um povo arrependido diante do Senhor. E o rei, da mesma forma. Quando a gente olha os relatos, né, bíblicos, tanto do primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, crônicas também, nós vamos ver diversos reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O que a gente vê aqui é um rei pagão se comportando como um verdadeiro rei israelita deveria se comportar. Se arrependendo e se colocando, não somente ele, mas todo o povo em arrependimento. É muito interessante esse correlato, essa correlação entre os ninivitas, o povo de Israel, e o rei de Israel e o rei de Nínive aqui, né? E a gente vai ver também sinais de que esse arrependimento foi um arrependimento verdadeiro. Por que foi um arrependimento verdadeiro? Primeiro, houve humilhação diante da palavra de Deus. Eles fazem jejum, vestem panos de saco, essa prática que nós mencionamos, né, que era muito característica do Antigo Oriente Próximo, denotava pobreza, ele era duro, ele era desconfortável, era feito de pele de cabra, ou seja, muito diferente das vestes reais do rei. Eles se sentam sobre cinzas, né, o próprio rei também senta sobre cinzas para se humilhar na presença de Deus. E há aqui também uma confissão nominal do seu pecado. É citado aqui que eles se arrependeram da sua violência. A violência é citada, ou seja, não é um arrependimento genérico. Senhor, eu me arrependo, nós nos arrependemos dos nossos muitos pecados, dos nossos grandes pecados. Não, há aqui uma confissão nominal de pecado, um reconhecimento de qual pecado eles estavam cometendo. Não há uma confissão generalista. A consciência do pecado, em primeiro lugar, deve gerar a certeza daquilo que fazemos e vai de encontro com a palavra de Deus. É contra essas atitudes que o Senhor tem nos salvado, é contra essas atitudes que nós devemos lutar, é contra esses pecados que eu devo lutar em minha vida. O que Nínive mostra, e o rei de Nínive mostra, é que há aqui um arrependimento real em detrimento de um pecado conhecido deles por causa da palavra de Deus, né? Um arrependimento verdadeiro precisa gerar em nós essa consciência dos nossos pecados, como igreja, como família, como indivíduo, saber em que nós temos falhado. Porque um arrependimento falso pode gerar um reconhecimento de pecados gerais, onde nós, na verdade, não nos arrependemos de nada. Continuamos pecando, caindo nas mesmas coisas, porque no final nós não dimensionamos em que nós temos ido de encontro com a palavra de Deus.
Há também aqui uma mudança de conduta, né? Eles se converteram, ao verso 8, eles se converteram dos seus maus caminhos, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Cada um se converteu do seu mau caminho. Há aqui uma transformação de ação, uma mudança de conduta. Eles se convertem dos seus maus caminhos. O arrependimento gera essa mudança de pensamento, mas também de vida. Eles aqui não apenas assumem uma conclusão doutrinária, ou não subscrevem apenas questões doutrinárias teológicas, mas eles mudam de vida em detrimento da palavra de Deus. E o último sinal de que esse arrependimento é verdadeiro é que no verso 9 há aqui um clamor por misericórdia. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha que interessante, a teologia que eles fazem aqui é uma teologia muito sólida, porque eles reconhecem, o rei de Nínive aqui vai reconhecer que quem pode livrar da sua santa ira, e somente quem pode livrar é Deus. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles não veem Deus como uma espécie de lei retributiva. Nós nos arrependemos, logo Deus tem que fazer isso. Eles reconhecem que a salvação é dada por Deus mediante a graça. Há uma teologia muito bem elaborada por parte dos ninivitas. Eles entenderam que, no final, quem concede o livramento é Deus. No final, quem concede a graça e as misericórdias é Deus. E quem sabe, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Deus então pode afastar a sua ira de nós e não mais nos exterminar. Não há uma garantia, mas há uma certeza do caráter misericordioso de Deus. Mais uma vez, a pregação de Jonas viva era muito claro para eles. Se Deus agiu de forma graciosa com esse homem, por que não poderia agir então de forma graciosa para conosco? Não é algo que ele tem que fazer, mas é algo que ele sim pode fazer segundo as suas misericórdias. E eles clamam por essa misericórdia. Mais uma vez, o sinal de um arrependimento verdadeiro, a humilhação, confissão nominal de pecado, há uma mudança de conduta, um arrependimento verdadeiro, transformação da mente e mudança de vida. E ao final, diante de Deus, há esse clamor por misericórdia. No verso 10, diante dessa atitude dos ninivitas, aqui 10. Viu Deus o que fizeram, ou seja, que se arrependeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não o fez. Olha que interessante. Deus muda o seu veredito, ou o seu juízo, porque os ninivitas se arrependeram. Há aqui uma clara ideia das misericórdias de Deus, e uma mostra clara de que toda vez que Deus anuncia o seu juízo, há também uma oferta de perdão implícita que mostra que ele não agirá dessa forma em caso de arrependimento verdadeiro. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante, que é a correlação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os ninivitas sabiam que a soberania de Deus era o agir primário da sua graça. Deus derrama a sua graça a quem Ele quer. E por isso que eles não agem com certeza de que nós nos arrependemos, então Deus vai ter que nos perdoar. Não. Quem sabe Deus pode nos perdoar. Quem sabe Deus pode afastar a sua ira de nós. Mas há também aqui um claro aspecto que mostra que toda vez que o povo de Deus se arrepende, Deus abençoa o seu povo e coloca o seu favor diante do seu povo. Em contrapartida, toda vez que o seu povo se mantém rebelde, com o coração duro à sua mensagem, à sua palavra, Deus afasta a sua graça e o seu favor
desse povo. Olha, pense comigo na relação pactual que Deus tem conosco. A relação pactual é muito clara, existem duas partes nesse acordo. E esse acordo requer o cumprimento dessas duas partes. Deus cumpre com a sua parte, mas Ele requer que nós cumpramos com a parte que Ele mesmo estabeleceu. Quando nós não cumprimos com esse acordo, Deus nos coloca diante do seu desfavor. Isso é algo complexo, inclusive, de entender, mas é claro e evidente que toda vez que o nosso coração permanece endurecido diante da palavra de Deus e não nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas maldades, das nossas violências, do nosso pecado, o Senhor afasta do seu povo o seu favor. É como se Ele retirasse o seu favor, talvez momentâneo, do seu povo em detrimento de um arrependimento. Em compensação, quando nós nos voltamos em arrependimento, Deus derrama a sua graça, nos abençoa de forma preciosa e grandiosa. Pense comigo na relação que nós temos, por exemplo, na relação do dízimo. O dízimo não é um toma lá e dá cá. Deus fala assim, não, você vai dar o dízimo, eu vou te abençoar. Não é isso. A relação é por graça, mas há também um dever que nós devemos cumprir com o dízimo, dando o dízimo, devolvendo o dízimo ao Senhor, e Deus promete bênçãos àqueles que são fiéis à sua palavra. Não há aqui uma espécie de que, não, se você der 10 vezes terá uma relação de tomar lá e dar cá, como muitas pessoas pregam, muitas falsas igrejas pregam. Mas há claramente um aspecto de que aquele que é fiel à palavra de Deus, Deus retribui com misericórdia e graça abundante. Assim é na questão do arrependimento. Toda vez que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos abençoa. Um ponto também importante aqui, e aqui eu lembro, é claro, de primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 46, naquela oração de Salomão, diz assim, eu tirei uns trechos, que fala assim, quando pecarem contra ti, né, aqui Salomão orando, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, caírem em si e se converterem e te suplicarem, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiças. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as tuas transgressões que houverem cometido contra ti. Você vê que aqui há um clamor de misericórdia por parte de Salomão, toda vez que o povo se arrepender e suplicar por misericórdia, né? E aqui há uma questão difícil de interpretação, quando fala que Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não fez, né? Mas aqui é claro que a palavra arrependeu não significa que Deus tenha mudado, ou tenha perdido a sua soberania, ou tenha perdido a sua imutabilidade, não é esse o ponto. A palavra arrepender aqui, ela não é a melhor tradução, mas é a única que talvez fosse possível para a questão interpretativa, e a ideia é transmitir que Deus mudou o curso da sua ação. Ela pode ser entendida como uma espécie de linguagem facilitada, uma linguagem acomodada para que nós possamos compreender como Deus agiu para com os ninivitas. A palavra aqui que descreve o arrependimento de Nínive é shub em hebraico, e significa a conversão do mal para o bem. Deus deixou de fazer o mal para fazer o bem àquele povo, né? E a palavra usada para descrever a palavra shub é a palavra que descreve o arrependimento de Nínive, significa a conversão do mal para o bem. E a palavra que descreve o arrependimento de Deus, né, já que Deus aqui não poderia se arrepender, é a palavra Nachan, que denota um sofrimento interior, é como se fosse se compadeceu daquele povo, ele sentiu pena daquele povo. Deus promete destruir a Nínive violenta, rebelde, dona de si, inescrupulosa, cuja maldade havia subido até a ele, e ele não havia dito que destruiria a Nínive
arrependida. Ele disse que destruiria Nínive, que a sua maldade subiu até a ele. Mas a Nínive arrependida seria alvo do seu favor e das suas misericórdias. A que se converteu dos seus maus caminhos seria alvo das suas misericórdias. Eu termino trazendo algumas questões que são importantes para a gente, algumas aplicações. Primeiro, é claro que assim como Nínive se arrependeu, Deus quer que nós nos arrependamos. Isso é claro. Deus quer que nós nos humilhemos diante dele. Deus quer que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. Deus quer que nós nos coloquemos diante da sua presença, clamando a ele por misericórdia e em arrependimento verdadeiro. O que esse capítulo 3 nos mostra é que esse é o único modo, um arrependimento verdadeiro diante da sua palavra, é o único modo de Deus não despejar a sua santa ira em nós. Aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos prestarão contas ao Senhor de forma a dar a Ele a paga que Ele merece. E a questão é que essa paga não é uma paga fácil de se dar e nós não temos condições alguma de pagar. E é por isso que aqueles que não se arrependem dos seus caminhos passarão uma vida inteira pagando ao Senhor e não terminarão de pagar centavo a centavo pelos seus pecados. Porque o pecado é cometido contra um Deus totalmente santo, perfeito, infinitamente santo. Qual paga será capaz de satisfazer a uma santa ira infinita de Deus? É por isso que o inferno ele é eterno, no sentido de que Deus pedirá a paga a esses, porque eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, não se colocaram, não creram na mensagem do Evangelho, onde Cristo levou sobre nós, levou sobre ele os nossos pecados. E é por isso que ele vai cobrar. E você pode até falar que você se arrependeu um dia, que você se converteu, que você frequenta uma igreja, mas Jonas também era profeta, Jonas também fazia parte do povo da aliança. Jonas, mesmo assim, conhecedor da palavra de Deus, se manteve com o seu coração endurecido e precisou se arrepender, porque a morte o alcançaria. Mais uma vez, se Jonas estava nesse estado lastimável, quem somos nós para não nos arrependermos dos nossos maus caminhos? E a prova que nós, uma vez nos arrependemos, é que nós continuamos a nos arrepender dos nossos pecados. A questão é, se Jonas estava numa situação na qual estava e ele precisou se arrepender, mesmo fazendo parte do povo da aliança, mesmo sendo profeta, conhecedor da palavra, nós também precisamos nos arrepender. E se não nos arrependermos mais dos nossos pecados, se vivermos uma vida frívola diante do Senhor, há algum problema conosco e precisamos verdadeiramente investigar o nosso coração. Precisamos nos arrepender das nossas fugas, como Jonas se arrependeu, das nossas prepotências, da nossa falta de comunhão, da nossa violência, da nossa frieza espiritual, porque Deus quer que nos arrependamos verdadeiramente. Arrependimento verdadeiro, arrependimento nominal, arrependimento dos nossos pecados que nós cometemos frequentemente contra o Senhor. Olha que fantástico que é trazido aqui nesse capítulo, o fato de que uma cidade inteira foi transformada porque o Evangelho atingiu aquela cidade. A gente sabe muito bem o quanto que as cidades são pecaminosas, quanto há de proliferação de pecado, de problemas que são confrontados, ou são confrontantes da palavra de Deus, vão em contradição com a palavra de Deus. Muitas vezes as cidades são antros de proliferação de pecados pecaminosos, pessoas que querem o tempo todo correr atrás daquilo que é seu, pessoas que buscam aquilo que é mal contra os outros, pessoas que fazem aquilo que é mal frequentemente. Cidades normalmente são conhecidas por serem assim, por serem violentas. Olha o nosso Rio de Janeiro, o quanto de pecado que há aqui, não somente pecado de idolatria, mas de violência, de maldade, de corrupção, tantas coisas, não somente no Rio de Janeiro, mas em todas as grandes
cidades, as cidades são reconhecidas por isso. Mas uma cidade como Nínive, uma grande metrópole, pode ser salva não se a educação chegar até lá, não se as políticas públicas chegar de forma satisfatória, não se o prefeito X ou Y for eleito, não se o governante tal, não. No último ponto, essas coisas podem sim ser utilizadas para a transformação por meio do Senhor, mas quem salva a cidade é o Evangelho. É o Evangelho que transforma a cidade. É o Evangelho que tira o pecado dos seres humanos e coloca a graça divina, transformando aquilo que era mal, violência, em amor, em perdão, em abundância de graça e misericórdia. Antes de tudo, nós devemos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que o Evangelho alcance o nosso povo. Porque se a nossa cidade tiver a maior infraestrutura que nós desejamos, se a nossa economia estiver bem, se a nossa educação estiver bem, em último caso nós só faltarmos Cristo, então falta tudo para nós. Falta tudo. E só há transformação verdadeira quando a mensagem do Evangelho for pregada de forma fiel à cidade. É por isso que nós devemos orar o tempo todo para que igrejas sejam plantadas nas cidades. Paulo fazia isso. As igrejas eram conhecidas pelo nome das cidades, porque Paulo plantava essas igrejas nas grandes metrópoles para que aquela igreja fosse um meio difusor do Evangelho de Deus. Logo, precisamos orar para que igrejas sejam plantadas, igrejas saudáveis sejam plantadas, pastores sejam formados de forma que eles sejam fiéis à palavra de Deus, para que aí sim a cidade seja alcançada pelo Evangelho. E é interessante porque, além disso, mostra muito bem esse capítulo que nós precisamos nos expor à palavra de Deus, porque assim como os ninivitas foram salvos por ela, nós só poderemos ser salvos pela palavra de Deus. É a palavra quem salva, não é a argumentação oratória do pregador. Quem salva é a palavra de Deus. E aqui nós podemos olhar de uma seguinte forma: se a palavra salvou um ninivita, um pecador tão cruel, ela poderá salvar a nós, ela poderá salvar o meu parente, ela poderá salvar a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, ou quem quer que seja, porque a palavra é poderosa para salvar. Ela penetra onde ninguém consegue mais penetrar. Ela vai, ela perfura, né? Segundo o trecho lá de Tiago, ela vai até espírito, né, alma e juntas e medulas. Ou seja, ela divide aquilo que é indivisível. Divide aquilo que é indivisível. Ela tem poder para penetrar o coração mais endurecido que você já conheceu. Ela é poderosa. Ela é poderosa. E nós precisamos nos expor a ela. Precisamos pregá-la para que as pessoas sejam expostas à palavra de Deus. E um ponto aqui fundamental desse capítulo é que o maior milagre do livro de Jonas não é aquilo que as crianças veem do peixe engolindo, a baleia engolindo Jonas, e ele sendo cuspido de volta lá, né, para cumprir o seu chamado, né, de volta ao porto. Não, esse não é o maior milagre do livro, definitivamente. O maior milagre do livro de Jonas é o fato de que uma cidade inteira, pagã, cruel, foi salva pela palavra de Deus e se voltou em arrependimento verdadeiro, porque a palavra foi pregada de forma fiel, simples, mas fiel, completa, lei e graça, mostrando o Evangelho de Deus. E uma cidade inteira foi salva pela palavra de Deus. Às vezes a gente, talvez por ainda um ranço do neopentecostalismo, nós ficamos muito presos a questões miraculosas
e esquecemos do maior milagre que o ser humano pode provar, que é a salvação da sua alma, a salvação do seu ser integral, corpo e alma. Esquecemos que o maior milagre que Deus produziu nas nossas vidas foi ter nos salvado da sua ira, ter nos salvado dos nossos próprios pecados, da nossa maldade, da nossa violência, do estado lastimável que nós nos encontrávamos. Esse é o maior milagre da nossa vida e o maior milagre do livro de Jonas. Deus, com apenas um profeta que não queria nem mesmo estar lá, Deus, mas com a sua palavra, venceu a pecaminosidade da cidade mais cruel e violenta daquele tempo. Venceu um exército inteiro, sanguinário, porque a sua palavra penetrou nos corações daquele povo. Ninguém, meus irmãos, é capaz de vencer a palavra de Deus. Ela é vitoriosa. Ela produz o efeito que deve ser produzido na vida da igreja, na vida daqueles que estão, dos eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo. É a palavra de Deus quem faz tudo. Ela destrói, de corações de pedra, quebra esses corações e faz o milagre de transformá-los em corações de carne, dando agora uma vida verdadeira, como nos deu aqueles que estão perdidos. Mais uma vez, eu termino aqui dizendo que, capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, a mesma coisa do primeiro capítulo, praticamente, só que só muda a segunda vez aqui que é colocado. Está dizendo claramente aqui, que o nosso Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Ele deu a segunda chance a Jonas. Ele restabeleceu Jonas, ele colocou Jonas de volta no caminho para cumprir a sua missão, a sua palavra. Essa é a história do universo. Pensa em Adão e Eva. Deus poderia ter terminado o mundo naquele momento, mas Deus deu uma segunda chance por meio da obra vicária do seu Filho. Já no Gênesis 3, já há oferta de perdão e ali mostrando que Deus enviaria o seu Filho que esmagaria a cabeça daquela serpente, o nascido de mulher, a mulher que havia sido um instrumento para que eles caíssem daquele estado de graça. Daquela mulher nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus é um Deus de segunda chance. Essa é a história do mundo, é a história bíblica. A grande questão do capítulo 3, o que ele nos pergunta é o que nós temos feito com as nossas segundas chances dadas por Deus. O que nós temos feito com as nossas segundas chances? Os ninivitas receberam segunda chance. Jonas recebeu a segunda chance. O povo de Israel recebeu segundas, terceiras, quartas chances. A igreja do Senhor vive recebendo chances. E olha, se Deus tivesse que contemplar os nossos pecados e agir por causa dos nossos pecados, nós já não estaríamos aqui definitivamente. Mas o Senhor, Ele derrama o seu favor, mesmo quando nós não merecemos, mesmo olhando para os ninivitas, eles não mereciam essa segunda chance. Olhando para Adão e Eva, eles não mereciam, nós não merecíamos as nossas segundas chances. Mas o que o capítulo está mostrando é o que nós temos feito com essas segundas chances que Deus tem nos concedido. E a grande notícia é que toda vez que você recebeu uma segunda chance, você vai cair. Se essa segunda chance que Deus dá for colocada na sua mão, você vai desperdiçar. Mas a grande notícia que o livro de Jonas traz é que a salvação pertence ao Senhor. E essa segunda chance ela é dada não a nós, mas a Cristo. E Cristo não desperdiçou essa segunda chance. Ele nos comprou com o seu precioso sangue e cumpriu aquilo que nós deveríamos ter cumprido. E a boa notícia é que todos aqueles que estão em Cristo não desperdiçam as suas segundas chances.
passam agora a viver inteiramente para a sua glória, com graça, em obediência, reconhecendo o favor que Deus fez e fará por nós o tempo todo. O que nós fazemos é obedecer a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós, dando a Cristo a segunda chance que nós deveríamos ter recebido, mas Ele recebeu e cumpriu inteiramente, porque se Ele desse na nossa mão, nós teríamos desperdiçado mais uma vez. Olha para nós, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, porque a salvação pertence a Ele, a sua soberania. E nós podemos agora aproveitar que o ano está se iniciando, né? Feliz 2025, né? E nos lembrar, encararmos 2025 como uma grande oportunidade que nós temos em sermos mais santos, em sermos mais amorosos, e nos arrependermos daqueles pecados que nós lutamos tanto contra em 2024 e talvez nós tenhamos perdido muitas batalhas contra esses pecados. Talvez nós possamos olhar para o ano de 2025 com uma grande segunda chance que Deus está nos dando. Para nós vivermos mais o Evangelho do Senhor, para sermos mais piedosos uns com os outros, mais amorosos uns com os outros, mais diligentes na palavra de Deus, mais entendedor de que é a soberania de Deus quem nos salva, nós não temos nenhum mérito nisso, mas Ele nos chama à responsabilidade de cumprir com a nossa parte no pacto. Talvez esse seja definitivamente, ou seja, um ano novamente de recomeços, onde nós podemos receber essa oportunidade e fazer agora, como Jonas fez, e agora ele se colocou disponível para cumprir com a palavra de Deus, fez segundo a palavra de Deus. Talvez muitas foram as vezes que 2024, 2023, nós recebemos as chances e nos colocamos indisponíveis para fazer a vontade de Deus, para fazer contrário à palavra de Deus, para agirmos com a nossa carne, com o nosso próprio ego, com a nossa própria altivez. Mas essa é mais uma vez uma chance que o Senhor nos dá para nos arrependermos desse pecado, para reconhecermos que Deus é um Deus misericordioso, mas para nos voltarmos em obediência à sua palavra e agora agirmos em conformidade com ela. É sempre uma oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos voltarmos inteiramente para o Senhor.